Mais uma live matinal. Que Deus seja glorificado. Que possamos todos os dias meditar nas Sagradas Escrituras, crendo que somente ela pode nos direcionar a uma vida que glorifique o nome de Deus. Que o nome do Senhor seja engrandecido. Convido vocês a meditarem acerca de uma maravilhosa oração. Necessidade de graça. Ó Senhor Deus, conheces quão inapto sou para o teu serviço. Meu estado de insensibilidade, minha inabilidade para fazer qualquer coisa para a tua glória, minha angustiante frieza de coração. Sou fraco, ignorante e inútil. Obrigado, Silvia. Por isso me detesto e aborreço. Não sei como descobrir o que queres que eu faça, pois me sinto incrivelmente longe de ti, e muito pouco provo da tua presença. Fizeste-me arcar com os pecados da minha juventude, e com o mortal pecado da minha natureza, de modo que sinto todo o meu pecado, e não posso pensar e agir sem que cada gesto seja pecado. Volta-te novamente com as chuvas da graça conversora. Há um pobre pecador que abusa do Evangelho. Ajuda minha alma a suspirar pela santidade, a buscar uma constante devoção a ti, a perseguir o crescimento da graça de forma abundante a cada dia. Ó Senhor, estou perdido na busca desta bem-aventurança, e a ponto de afundar, porque me vejo aquém daquilo que desejo. Ajuda-me a suportar um pouco mais, até que o feliz momento da entrega desponte, pois não posso levar minha alma a ti, se tua bondade não trouxer para perto de ti. Ajuda-me a não confiar em mim mesmo, a ser vigilante e amável, a fim de que eu não ofenda meu bendito amigo em pensamento ou ação. Confio e descanso em ti, e necessito de ti a todo o tempo, para auxílio e condução. Ó, que todas as minhas inquietações e apreensões possam levar-me à escola de Cristo, tornando-me apto a maior serviço, ao ensinar-me grande lição da humildade. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Que possamos reconhecer a necessidade que temos do Santo Espírito penetrando e transformando nosso coração. Que possamos reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, a nossa inimizade para com Deus, e que possamos clamar para o socorro que só pode vir do alto, o socorro que nos é concedido gratuitamente. Não se trata de mérito, não se trata de habilidades, se trata de pura graça. Que o nome do Senhor seja exaltado mais um dia. Vamos hoje meditar no livro de Hebreus, o livro 58 de 66. Hebreus, do qual nós não sabemos quem é de fato o autor, mas muitos atribuem a Paulo, muitos olham sob essa perspectiva, mas a questão é que aprove Deus não deixar claro isso, então quem somos nós para saber o autor? O autor, no final das contas, sempre será o Espírito Santo. Que em nome do Senhor possa ser exaltado meditando nesse livro, do qual é um marco, é uma referência do qual nos direciona a compreendermos melhor quem é Cristo. Lembre-se que nós estamos falando de cristãos judeus, aos quais estavam se curvando novamente aquilo do qual eles já deveriam ter se afastado, entendendo que Cristo era o mediador dessa nova aliança. Ele era a concretização de tudo aquilo que antes os rituais apontavam. Por isso que nós temos uma religião firme e duradoura, que está firmada não nas variações humanas, mas na invariação de Cristo Jesus. O mundo passará, mas as palavras do Senhor jamais passarão. O mundo tende a cultuar Deus conforme a sua própria vontade, e Deus chamou a ser cultuado conforme ele estabeleceu
na sua soberana palavra. E ele estabeleceu ser cultuado e adorado por intermédio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso único mediador. Cristo Jesus é a causa e a razão da nossa existência. O culto é centrado em Cristo, mediante essa palavra que nos direciona. Que nós possamos entender a suficiência de Cristo diante de tudo que acontece. Você vai ver que o tema sempre vai ser esse, a suficiência de Jesus Cristo como esse mediador da nova aliança, superior a qualquer tipo de ritual que pudesse ser apontado. Não temos rituais a serem feitos, a não ser o clamor e a confissão de que nós dependemos de Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Essa carta, ela é dividida de maneira bem objetiva. Contudo, eu gostaria de mencionar para vocês, já de início, como seria feito, como você pode fazer também. Tem duas divisões que são bem plausíveis. Uma em 3 partes, onde do capítulo 1 até o capítulo 4, no verso 13, você vai ver a preeminência de Cristo. Do capítulo 4, verso 14 até o 10, 18, você vai ver o sacerdócio de Cristo. Do capítulo 10, do verso 19 ao 13, 25, a perseverança dos cristãos. Ou em uma divisão em 4 etapas, em 4 partes. No capítulo 1, do verso 1 ao 4, você vai ver a superioridade de Cristo como sendo a nova revelação de Deus, o qual eu gostaria de ler essa parte, e tenho certeza que vocês poderão se deparar com coisas que antes talvez estavam obscuras aos seus olhos. A segunda parte, do capítulo 1, verso 5, ao capítulo 7, 28, superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés, a Josué e a Arão. No capítulo 8 a 10, a superioridade de Cristo em relação ao ministério sacerdotal. No capítulo 11 ao 13, a exortação ao amor e à perseverança. Então, essas divisões visam simplesmente nos direcionar a uma compreensão do que a carta retrata. A carta sempre vai apontar para o que estava acontecendo naquele tempo presente, e grande maioria das vezes ela nos leva a uma prática. Nem toda a Bíblia você vai ver que tem teor prático, mas toda ela nos aponta a uma resposta. Então, leia com bastante atenção. Espero que vocês que já leram possam ter tido essas atenções e agora talvez você poder relembrar daquilo que estava tratando. Antes, o que estava acontecendo? O autor de Hebreus ele visava trazer a clara daqueles homens que eles estavam se afastando daquele que havia já cumprido tudo aquilo que necessitava cumprir. Eles acreditavam que ainda por intermédio dos seus esforços, por intermédio das suas capacidades, eles poderiam fazer algo, o qual claramente apontaria por uma limitação clara. Deus não te ama pela maneira como você o adora. Deus não te ama pela maneira como você age diariamente. Ele manifesta o seu amor justamente, invariavelmente, por você, independente de quem você seja. Independente de quem você seja, não se trata de você ser algo para ser adorado, se trata de simplesmente Ele escolher derramar o seu amor sobre você, para que você possa se tornar cada dia mais parecido com Ele. Então, não se trata de você buscar um ativismo ou de você também viver uma vida completamente depravada, longe dos caminhos do Senhor, imaginando que Ele te ama. O amor dele será manifesto por intermédio do agir do Espírito Santo, nos tornando mais parecido com Ele, sabendo que nós não podemos nos tornar assim sozinhos. Ele vem e nos transforma. Ele mostra que toda essa busca de transformação não emanava do homem, emanava do poder de Deus, fazendo com que o homem se tornasse semelhante a seu filho. Porque o homem, em sua natureza humana, ele está completamente morto em seus delitos e pecados, corrompido. E Cristo Jesus, o homem perfeito, vem à terra, habita em carne humana, morre a morte que nós deveríamos morrer, envia o Espírito Santo para reinar sobre nós, para nos guiar, para nos modificar, para nos
nos transformar à imagem do seu Filho. Essa imagem que não se torna perfeita nessa vida, mas ela dá indícios claros de que foram transformados e impactados por essa palavra. Jesus, sendo de maneira muito superior aos profetas do Antigo Testamento, Jesus, que foi feito temporariamente menor do que os anjos, por intermédio da sua vida, você vai ver Jesus que é muito maior que Moisés, que Davi, qualquer outro personagem do qual for apontado. Jesus é maior que Davi. Quando retrata ali a história de Davi, não está falando de um pequeno homem derrotando um grande gigante. Ele está trazendo como plano de fundo aquele pequeno homem habitando em carne humana, derrotando o grande gigante aos olhos do homem, que era justamente a morte, aquele que venceu a morte. Você vai ver então ele sempre fazer esses comparativos, mostrando que, embora eles fossem figuras representativas, significantes, havia alguém que era mais significante que todos eles. Este era Cristo Jesus. Ontem eu comecei a assistir Paixão de Cristo. Todo filme que eu vou assistir, para mim, é uma verdadeira série, porque eu assisto, eu durmo. Então, eu comecei a assistir uma parte, mas é chocante, né? Tanto que meus filhos chegaram, pai, você colocou filme de terror? Eu falei, não é filme de terror. Ou melhor, se você parar para ver bem, é o maior filme de terror que você vai ver. Ela, por que, pai? Você colocou um filme desse? Eu falei assim, porque é a morte de Cristo Jesus. O maior filme de terror da humanidade. O único homem inocente, sem pecado que pisou nessa terra, morreu de maneira completamente brutal. Se vocês não assistiram ainda, eu aconselho vocês a assistirem. Assistam e vocês enxergarão o tamanho da malignidade que habita dentro de nós. Talvez você olhe para aqueles homens e fale assim, olha como eles são miseráveis, mas não se esqueça que você também é esse miserável, porque todos os dias você açoita Cristo com seus pecados. Todos os dias nós pecamos por intermédio de palavras, ações, omissões, pensamentos. Nossos pecados são imensuráveis. E todos os dias Cristo é ofendido por intermédio da nossa natureza. E glória a Deus por Ele não olhar para quem nós somos e olhar única e exclusivamente para quem Ele é. Olhe aquele filme e você se deparará com a malignidade que habita dentro de você. E poderá enxergar essa natureza divina. Que você possa compreender que Cristo é maior que qualquer coisa. Cristo é maior que qualquer ritual, Cristo é maior que qualquer igreja, Cristo é maior do que qualquer homem. Cristo é o centro de tudo. Ele é a razão do qual nós nos reunimos. Hoje é o dia do qual nós temos o privilégio de trazer como um memorial da sua morte e ressurreição. Hoje é o dia do qual nós relembramos a sua morte e a sua ressurreição. Nós temos isso daí de maneira muito clara, é o nosso dia de descanso, o dia do qual nós descansamos no Senhor. Nós cremos que somente por intermédio dele nós teremos vida, nós cremos que somente através dele nós poderemos enxergar a realidade dessa vida passageira, dessa vida breve, mas profundamente viva quando nós nos deparamos com essa palavra que abre nossos olhos e transforma nossos corações. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês no livro de Hebreus e se deparar com essas palavras do quais eu gostaria de compartilhar com vocês. No capítulo 1, no verso 1, vocês vão enxergar algo completamente profundo e transcendente. Olha o que diz. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Aqui ele já vai retratar a maneira como Deus falou. Lembre-se que a primeira revelação de Deus foi oral. A revelação de Deus foi mediante ele não aparecendo, mas manifestando o seu poder, se revelando a Abraão de maneira sobrenatural.
sobrenatural. Lembre-se que ninguém viu Deus face a face. Ele revelando a Abraão como o pai da nação, ele traz toda a sua verdade, do qual deveria guiar as nossas vidas. Algumas pessoas olham e falam assim, mas a Bíblia é algo que foi escrito por homens. Óbvio que foi escrito por homens. Nós não temos aqui um livro alienígena, de outro país, de outra atmosfera, de outro sabe lá o que, de outra dimensão. Nós temos um livro que foi, sim, escrito por mãos humanas, mas nós cremos, como já dito de diversas vezes, que ele foi inspirado por Deus, que nenhum desses homens falaram da parte das suas simples vontades. Eles foram inspirados por Deus a falar da parte de Deus. Tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus para nos direcionar, como a palavra de um pai deixada a um filho, sempre dando milhares de avisos e nos direcionando. Essa revelação de Deus foi completamente progressiva. Progressiva de maneira que começou por oral, pela revelação oral, depois ele entrega ali a Moisés as suas tábuas escritas pelo dedo de Deus, e posteriormente, depois, tudo isso escrito e eternizado, de forma que todas essas profecias que estão registradas, elas formam o cânon bíblico, formam a palavra de Deus que já é suficiente. Nós não estamos aqui esperando novas revelações de Deus. Nós estamos aqui simplesmente lendo as revelações que já nos foram dadas. Lembre-se que quando nós falamos de revelação, nós não falamos desse processo contínuo de revelação. Nós temos aqui o mistério revelado de Deus. O mistério revelado de Deus é claro aos olhos da humanidade. O mistério oculto de Deus era Cristo Jesus, o nosso grande resgatador, do qual é tão bem retratado nesse livro de Hebreus. Lembre-se, abram lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, e diz assim, acima de tudo, saiba que nenhuma profecia das Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito e falaram da parte de Deus. Ou seja, eles estavam ali falando da parte de Deus, trazendo a mensagem do qual Deus havia entregue a eles. Entregue os capacitado a proclamarem, de maneira que essas mensagens eram mensagens autoritativas para o seu povo, autoritativas a ponto de serem escritas e jamais poderem ser apagadas. Essas palavras que estão aqui é nossa única regra de fé e prática. O homem a todo instante tenta reivindicar a autoridade sobre o divino. Mas Deus disse isso, coisa que ele nunca disse. O que Deus disse possui capítulo e versículo. Algumas pessoas hoje ainda creem que Deus continua se comunicando ao homem de maneira oral, o que nós não cremos, tá? Deus se comunica ao homem falando assim à sua mente, ao seu coração, mas não de maneira universal, autoritativa a todos os seres. Imagine que tem coisas que Deus, de maneira íntima, me traz consciência, mas que isso é íntimo e relativo somente à minha vida. Por exemplo, eu por diversas vezes fico sem comer diversas coisas e entendo que se trata de algo, sim, embora natural, mas também espiritual. Mas eu não posso chegar para os outros e falar assim, não coma determinado alimento, porque esse alimento aqui vai te fazer mal, esse daqui, ou falar que Deus me falou isso. Eu tenho uma convicção e sei o que Deus esteja tratando em mim, mas eu não posso também saber o que Deus vai tratar em você. Então, preste muita atenção quanto a essas questões, porque por intermédio da religião, muitos reivindicam ser esse oráculo de Deus. Oráculo de Deus, de maneira que ele é a autoridade divina, do qual ele tem a única palavra de verdade. Observe que eu não sou a pessoa que tem a palavra de verdade, eu falo acerca da verdade, do qual
está escrito e todos podem olhar ali e conferir. Tudo aquilo que eu falo que esteja em desacordo com as Sagradas Escrituras deve ser completamente negado. Eu não tenho uma autoridade maior que alguém. Qualquer criança que ler as Sagradas Escrituras e proferir essas palavras, a sua palavra é autoritativa, porque não se trata de uma palavra humana, mas sim de uma palavra divina. Todos os acréscimos, todas as interpretações, todas as suposições não passam de interpretações e suposições. O que é verdade é a palavra, ainda que nós possamos entender e vivê-la de maneira equivocada, a palavra é a única verdade e nós deveremos a vida inteira meditar nas Sagradas Escrituras e crermos que somente Deus pode nos trazer essa verdade e essa convicção ao nosso coração. Essa palavra que foi revelada aos homens e redigida de maneira que ela jamais poderia ser alterada. Agora imagina que homens hoje dizem ser profetas de Deus e falam aí milhares de atrocidades, ficam falando acerca de coisas que vão acontecer no futuro, quando Deus já nos advertiu milhares de vezes acerca disso. O futuro a Deus pertence e nós confiamos naquilo que Ele tem definido para o nosso futuro. Então preste muita atenção quando nós olhamos acerca dessa questão, acerca de profetas, tá? Você vai ver que ele falou sim, de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas, e vocês vão acompanhar essa revelação de Deus. No verso 2 ele diz: e agora nestes últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Observe, nestes últimos dias, todas as vezes que era falado que o reino de Deus estava próximo, é uma realidade. O reino de Deus não está só próximo, como está presente. Tudo pertence a Deus e Deus reina. Nós temos os claros apontamentos de que Ele venceu a morte, não que Ele vencerá a morte. Embora ainda o inimigo detenha ainda o poder, se é que pode ser chamado de poder, ainda que temporário, sobre a morte, Cristo já reina, Cristo já é glorificado, Cristo já está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Em breve, na sua segunda vinda, Ele reivindicará aquilo que já é seu, aquilo que Ele já conquistou por intermédio da sua morte e ressurreição. Ele já venceu a morte, ainda o que nós vivemos é meramente temporário, até que Ele reúna todos os seus eleitos. Então descanse na soberania do Senhor, sabendo que Ele, nestes últimos dias, já falou por intermédio do seu Filho. Você já tem uma revelação de Deus, você não precisa ficar por aí buscando algo misterioso. A palavra de Deus está descrita, a palavra de Deus já está concretizada. Leia e confie que essa palavra é o suficiente para te trazer a paz que excede todo entendimento. Talvez você esteja aí buscando, por intermédio de milhares de outros meios, uma forma de se aproximar de Deus. Não há uma forma de se aproximar de Deus senão por intermédio do Espírito Santo, de Cristo Jesus vindo até nós. Não há outra forma. Essa é a forma como Deus escolheu se chegar até nós. Que você possa confiar que Cristo Jesus é Deus, que deixou essa palavra, Ele habitou em carne humana, Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver, morreu a morte que nós não conseguiríamos morrer, para que pudéssemos habitar onde sozinho nós não poderíamos habitar. Lembre-se da suficiência de Cristo. Então Ele fala nesses últimos dias por intermédio do Filho, ao qual Ele designa como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Lembre-se, antes de dizer haja luz, já havia sido dito haja cruz. Deus, sabendo que o homem entregue a si mesmo, ele simplesmente viverá para si. Deus vive para nós, para depois viver em nós. Sem Deus, nós seremos completamente egoístas, egocêntricos, voltados apenas para o nosso próprio umbigo. Somente Cristo habitando em nós, para que haja essa unidade, nós enxerguemos que participamos de um corpo, que fazemos parte
do corpo glorioso de Cristo, onde nós somos o corpo e Ele é o cabeça, onde Ele nos governa e dessa forma Ele é glorificado. Nós não reivindicamos autonomia, nós declaramos nossa dependência. Nós não estamos aqui declarando seres autônomos, nós estamos aqui suplicando para que Ele nos governe cada vez mais, para que cada dia mais a nossa carne morra e Ele viva dentro de nós. Nós estamos aqui não manifestando a nossa liberdade, mas nós estamos aqui manifestando ser escravos de Cristo, servos de Cristo, procurando viver para a honra e glória do nome dele, pedindo para que essas palavras não sejam apenas palavras que fazem parte do nosso vocabulário, mas que essas palavras norteiem as nossas vidas, que guiem as nossas ações. Você vai continuar meditando no verso 3, olha o que diz: o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que é Deus, o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Observe que quando é abordado essa criação divina, ele fala de Cristo sendo o autor da criação e ainda assim irradiando a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Com sua palavra sustenta todas as coisas. Nós estamos sobre todas essas coisas que são sustentadas por Deus. Lembre-se que Deus é o autor de todas as coisas, todas as criaturas. Ele dá ordem a todas as coisas. Por um simples gesto surgem terremotos, tempestades, ventanias, epidemias, caos, curas, milagres. Por intermédio dele, vidas vêm a existir. Por intermédio dele, vidas deixam de existir, pois ele é o Criador de todas as coisas. Isso é incompreensível para a mente humana, porque nós queremos ser autônomos. Nós imaginamos que nós geramos nossos filhos, nós não imaginamos que é Deus que gera aquela vida. Galego, não, foi eu que fiz, então me fala porque outras pessoas não conseguem com tantas capacidades e com os mesmos requisitos que você para fazer. Observe que não está na nossa capacidade criar vida. Tudo que emana de nós é morte. Somente Deus habitando dentro de nós para proclamar a vida, para exaltar a vida. Tudo que nós fazemos aponta para essa falência humana, para essa inabilidade do homem em fazer o bem. O homem sempre centrado em si mesmo, Deus escolhe habitar dentro de nós e por intermédio dessa palavra Ele continua a nos sustentar e sustenta todas as coisas. E olha o que diz: depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Aqui já tem, nessa pequena introdução, ele já retrata tudo aquilo do qual iria abordar no restante dos capítulos. No restante, ele apontaria simplesmente para isso, tratando do último capítulo de maneira completamente prático. Nós vemos aqui então não maioridade no sentido de maioridade, mas a grandeza de Cristo sendo superior e incomparável a qualquer criatura, pois ele sendo Deus, ele deve ser glorificado como Deus. Por isso que nós prestamos muita atenção quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Nós não estamos lendo palavras que emanam de homens, mas sim a palavra que se encarnou. Nós estamos lendo sobre a história do Verbo encarnado, a história de Deus revelada em palavras humanas para que pudéssemos compreender quem Deus é. Não destinado simplesmente ao nosso intelecto, mas ao nosso espírito, porque sem o espírito, essas palavras são apenas palavras. Por isso nós clamamos para que o Filho possa irradiar sobre nós capacidades físicas, intelectuais, sabedoria, para que possamos compreender e viver o que a sua palavra diz. E nós cremos que não é dada a nós meramente por méritos, nós cremos que simplesmente pela graça de Deus, ao qual nós clamamos todos os dias. Que você possa enxergar as palavras que estão escritas no livro de Hebreus
como suficiente para apontar para a gloriosa criação que emana de Cristo Jesus. Cristo escolheu te criar, Cristo te gerou, você foi gerado em Cristo Jesus. Que você enxergue a suficiência de Cristo em todas as coisas. Dentro desse livro de Hebreus, tem alguns pontos que são bem diretos, do quais nos retratam ali de maneira perfeita, principalmente acerca de Cristo. Eu gostaria que vocês lessem o capítulo 10, do qual eu vou ler de maneira corrida, a primeira parte, que vai do verso 1 até o verso 18. Olha o que diz: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não coisas boas em si mesmas. Lembre-se que foi dada a Moisés uma série de leis ao quais deveriam ser cumpridas, e o homem naturalmente não consegue cumprir a lei. A lei, no final das contas, aponta o pecado do homem, refreia o homem de fazer o mal e mostra como o homem está aquém daquilo que é estabelecido por Deus. Então a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmos. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Lembre-se que quando o homem descumpria a lei, ele deveria sempre oferecer sacrifícios. O homem nunca conseguiu oferecer sacrifícios o suficiente pela quantidade de pecados que ele faz. Somente Cristo se tornando a nossa verdadeira oferta para saciar a ira de Deus. Nossa, galego, como é isso? Lembre-se que o inferno não pertence ao diabo, o inferno pertence a Deus. É lá que ele derramará a ira, é lá que ele punirá todos aqueles do quais negaram a Cristo, aqueles que voluntariamente se afastaram dele. Galego, se voluntariamente eles estão caminhando para essa justa condenação, nós estamos voluntariamente também habitando ao lado dele? Não. Naturalmente nós não temos essa habilidade, é somente por este Espírito Santo penetrando em nós, nos levando até o lugar que nós não merecíamos. Lembre-se que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós descumprimos a lei, todos os dias você vai pecar, e para isso Cristo é o suficiente sacrifício, do qual remiu os pecados do passado, do presente e do futuro. E isso me dá liberdade para viver uma vida de pecado de forma alguma. Nossos pecados são meros acidentes, eles não são mais pecados intencionais que nós maquinamos. Galego, mas eu faço isso. Então talvez você deva rever a sua vida, você deve rever a maneira como você tem enxergado a sua fé, porque talvez você não tenha sido alcançado por Cristo. Porque aquele que foi alcançado por Cristo, existe uma luta entre ele e o pecado. Agora você luta com todas as suas forças para observar a lei, sabendo que é Deus que te capacita nessa luta, e Ele faz com que você se torne vencedor das mazelas do quais antes te aprisionavam. Então, observe aqui que ele aponta para esses sacrifícios, do quais eram a maneira como o homem poderia se purificar, sendo Cristo a verdadeira purificação. O verso 2 diz: se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, a consciência de seus pecados teria desaparecido. Observe que ele aponta para esses pecados, do quais, mesmo diante desses sacrifícios, os sacrifícios não tinham poder de regenerar o homem. Eles amenizavam a sua consciência de pecado, mas não tiravam o pecado deles. Lembre-se que quando Deus penetra o nosso coração, Ele remove o poder do pecado sobre nós. Por isso que nós vemos pessoas que foram impactadas pelo Espírito Santo em terem as suas vidas completamente transformadas. Não existe nenhuma outra religião que existe em números tantas transformações quanto o cristianismo, porque não se trata apenas de uma mudança física, mas uma mudança mental. Se trata de uma morte para a vida, não se trata de uma transformação temporária, mas de uma regeneração, de uma morte para uma nova vida. Então você vai ver ali pessoas que eram pessoas completamente repugnantes se tornarem pessoas dóceis. Isso daí das mais variadas. Quando colocar como repugnante, você pode colocar o adúltero, o mentiroso, o glutão,
o assassino, todos os pecados que englobam aquilo que Deus define como pecado. Lembrando que o maior pecado é a incredulidade. A incredulidade em não crer que Cristo é o suficiente Salvador, que Cristo é o nosso grande Redentor e capaz de nos transformar. O maior pecado que existe é a incredulidade, todos os outros pecados são derivados disso. A nossa incredulidade nos faz viver vidas que envergonham o nome de Deus. Então, que nós possamos clamar sempre para que Ele nos regenere dia após dia. Embora a regeneração já tenha ocorrido, lembre-se que esse processo de santificação é eterno. Ele nos regenera e agora, por intermédio da sua palavra, Ele vai nos lavando. Como se fosse esse sacrifício trazendo a consciência a eles, mas esse sacrifício que agora se faz consciente dentro de nós. Continua dizendo, no verso 3, em vez disso, esses sacrifícios lembravam de seus pecados, todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, não quisesse sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradastes de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Cristo vem cumprir aquilo que foi estabelecido. Lembre-se que todos esses rituais, esses sacrifícios apontavam para Cristo, o único e verdadeiro sacrifício. Não se trata de você agora fazendo milhares de sacrifícios. O que agora nós fazemos é confiar no sacrifício de Cristo. Mas nossa vida é oferecida como sacrifício santo. Agora nós vivemos como um sacrifício vivo. Nós vivemos para a honra e glória do Senhor. Nós negamos aquilo que a palavra nos ordena e vivemos em obediência assim como Cristo viveu. Ainda que essa obediência seja dirigida por Deus, nós atendemos que Ele atribui a nós não o mérito, mas a capacidade de podermos fazer aquilo que antes não conseguimos. Nós vemos no verso 7, ele diz, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Lembre-se que ele cumpre a vontade de Deus. Ele cumpre aquilo que Deus estabeleceu. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito aplica dentro de nós depois. Essa regeneração também e essa transformação. Nós não podemos esquecer Cristo como um sacrifício perfeito que aponta sempre para Deus, o grande Criador e aquele que escolheu nos ter ao lado dele por intermédio de Cristo Jesus. Verso 8. Primeiro Cristo disse, não quisesse sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Lembre-se que o homem sempre vai querer ter méritos na sua salvação. O homem sempre fala, faça, 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 e nunca é feito. Cristo vem e faz, e tudo é feito. Tudo que ele fez já se concretizou. Tudo que ele fez já é concreto e real no mundo espiritual. Ainda que nós não enxerguemos ainda essa realidade com os nossos olhos, espiritualmente nós nos deparamos com essa palavra e nós temos essa firme convicção de que tudo que ele disse é verdade e tudo há de se concretizar. Então nós vivemos em uma segurança que não emana dos nossos olhos contemplar essa segurança, mas nossa esperança naquilo que está por vir. Da mesma forma que esses homens que são retratados aqui nas Escrituras, viveram ousadamente e corajosamente depois de que o Espírito habitou neles, fez morada neles. Eles viveram como mártires, viveram uma vida do qual glorificava o nome de Deus. Suas vidas foram sacrificadas, suas vidas foram ofertadas como sacrifícios. Os apóstolos, em grande maioria, ou melhor, em quase sua totalidade, viveram vidas completamente sacrificiais, mortes aos olhos dos homens completamente estrondosas. Imagina Bartolomeu, a historicidade diz que ele foi escalpelado, arrancaram as peles dele, ele tirou toda a pele do seu corpo. Nós temos pessoas mortas com as suas cabeças arrancadas, a exemplo de Paulo.
vivendo vidas ali repugnantes aos olhos humanos, mas completamente glorificados do ponto de vista divino. Então não espere ser glorificado no mundo que matou o seu Senhor. Não espere que as recompensas nessa vida, embora Ele ainda nos conceda milhares de benefícios nessa vida, nossos olhos não estão voltados para isso, e sim naquilo que foi concretizado de uma vez por todas. Essa aliança de Deus com o homem, nos fazendo filhos. O homem não poderia ir até Deus por intermédio de cumprimento perfeito da lei, então Deus envia seu Filho para cumprir a lei de maneira integral, para nos fazer filhos. Verso 10 diz: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Verso 11: o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Ou seja, aquilo que apontava no passado foi concretizado de maneira clara, e todos nós poderemos nos deparar com essa realidade. Não por intermédio da realidade física, onde nossos olhos contemplam essa morte, mas por intermédio dessas palavras que se fazem reais, que se fazem verdadeiras, não porque nós olhamos e testificamos, nossa, é verdade, olha ali, algumas pessoas estão falando de Jesus. Não, mas é porque o Espírito nos convence e nos traz a certeza de que Jesus é Deus encarnado, ao qual agora há paz com Deus por intermédio da morte sacrificial de Cristo Jesus. Ele cumpre aquilo que nós não conseguimos cumprir, ele faz aquilo que nós jamais poderemos fazer, nos tornar filhos. Lembre-se, Jesus é o sacerdote, rei e profeta. Essa unidade de Cristo representando tudo aquilo que antes vinha como sombra. Lembre-se que antes eram guiados pelos profetas, pelos sacerdotes e pelos reis, e agora guiado única e exclusivamente por Cristo Jesus. Continua no verso, vou ler mais uma vez o verso 12. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Lembre-se que eu falei acerca do processo de santificação, ou seja, ele já tornou perfeito para sempre. Não se trata deste nosso processo, mas daquilo que ele já realizou. Ainda que estejamos vivendo no espaço de tempo, diante da eternidade, tudo isso já foi concretizado. Verso 15. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: essa é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Observe que não se trata de você ser convencido, mas se trata dessa palavra penetrar o nosso coração e Deus, por intermédio do Espírito Santo, escrever em nosso interior essas palavras que hoje norteiam e guiam as nossas vidas neste processo de santificação. Esse processo onde nós vivemos dia após dia, vivendo essa regeneração operada por Deus, do qual essa sua obra gloriosa é manifesta por intermédio daquilo que Ele tem feito em nós, mostrando que somente Ele pode regenerar e transformar o mais duro dos corações. Essa palavra escrita em nosso coração e nossa mente. No verso 17 ele diz, e acrescenta, nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de obediência. Então pense, se Deus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Talvez você olhe para a sua vida hoje e você fale, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, perfeito, você fez. Agora você se arrepende e você crê. Você crê que Cristo é seu único suficiente Salvador, que Ele pagou o preço do seu pecado. Que agora, ainda que você deva arcar com as consequências do seu pecado e irá arcar o resto da vida, ainda assim Ele ameniza os seus sofrimentos para não serem tão danosos como deveriam. Então, se Ele te perdoou, que você possa se sentir perdoado, que você possa olhar para o passado e esquecer. Não esquecer no sentido de não lembrar nunca mais, porque isso é impossível tirar algumas coisas da nossa mente. Essas lembranças se fazem presentes. Contudo,
que ela não te fira mais, que você possa olhar como Cristo suportando as suas dores, que você possa olhar que há esperança em Cristo Jesus. Ele não se lembrará mais dos nossos pecados e da nossa desobediência. Então, não há necessidade de você ficar se martirizando por isso. Não é o seu muito sofrer que irá te levar ao céu. É por Cristo ter sofrido pela a sua morte que assim você habitará ao lado dele. E dessa forma nós estaremos ali, todos reunidos em um só corpo, onde ele é o cabeça e o nome dele será glorificado. Assim espero e assim está escrito. E assim creio que em breve todos nós nos depararemos com essa realidade. Quando nossos olhos se fecharem para o espaço-tempo, para o tempo presente, estarão abertos para a eternidade, nos deparando com a majestosa presença do nosso Senhor e Salvador. Essa vida é passageira, essa vida é breve, mas é a oportunidade que nós temos de conhecer Cristo Jesus. Que Cristo Jesus possa se revelar a você, que o Espírito penetre o seu coração, que por intermédio dessas palavras ele regenere e transforme a sua mente e te direcione a ser mais um servo. Que ele possa te direcionar a confiar no sacrifício de Cristo, que ele possa te atrair e fazer com que você glorifique o nome dele. Lembre-se que naturalmente as coisas irão acontecer. Lembre-se que você não é capaz de fazer isso sozinho, que essa luta foi vencida já na cruz do Calvário, que você possa depender de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito, do qual nenhum sacrifício podemos fazer para sobrepor esse sacrifício. Tudo que fazemos agora é graças à sua graça, à sua misericórdia e o seu agir em nós. Que ele seja glorificado e eternizado. Que ele seja a causa e a razão da sua existência. Que ele habite no seu coração. É assim que eu termino mais uma live de hoje, crendo que Cristo é o sacrifício perfeito, tão bem retratado em Hebreus. Amém? Amanhã estaremos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor, se assim Ele permitir. Que nós possamos repousar na suficiência de Cristo, continuarmos a meditar nas Sagradas Escrituras, crendo que essas palavras nos dirigem e nos governam e são objetos de nosso estudo diário, crendo que essas palavras não foram escritas por homens, mas o próprio Deus assim os ordenou para que fizesse, para que hoje pudesse comunicar conosco e direcionar as nossas vidas. Que possamos ser obedientes, que possamos ouvir aquilo que está escrito e nos curvarmos diante da sua soberania e da sua grandeza. Que Deus seja engrandecido. Espero vocês hoje para cultuar conosco. Às 10 horas é o último culto, depois nós entraremos num período agora de descanso, né? Porque ali nós não temos muitas pessoas também na nossa igreja é bem pequena, nós não conseguimos ficar mantendo o ano inteiro, incansavelmente nós estivemos ali, e agora nós temos esse período, porque é um período de festas, muitas pessoas vão viajar, nós cultuaremos a Deus por intermédio de nossas vidas também, e no final do ano, e na primeira semana, nós já voltaremos, esse é nosso último culto, e espero que vocês possam estar conosco. Às 9h30 começa nosso café da manhã. Recesso, pode ser chamado de um recesso. Espero vocês para estar conosco. 9h30 vai ter o café da manhã. Convido todos a estarem lá conosco. Entrada pela Brejo Alegre 138 ou pela Avenida dos Bandeirantes 1440. Quem quiser mais informações pode me chamar por direct. Você que nunca foi, está mais do que convidado. Perfeito? Tamo junto. Até amanhã, se Deus assim permitir. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Beijo. Fui.